Fui contratado como pessoa jurídica, não pessoa física. O contrato não é CLT, é de terceirização ou um contrato autônomo como pessoa jurídica. Esse contrato é válido? A resposta é depende, e também gera muita discussão. Em 2017, as regras sobre a terceirização foram flexibilizadas. Antes, só poderiam ser terceirizadas atividades secundárias, terciárias, por exemplo, serviço de limpeza, serviço de segurança, quando a empresa tinha uma atividade fim diferente. Agora não, desde 2017 é possível terceirizar inclusive a atividade fim. Com a reforma trabalhista foi possibilitada uma série de situações onde pode ser contratada sim a pessoa jurídica e não mais a necessidade da pessoa física. Mas calma, temos algumas ressalvas. Como que funciona o contrato empresa, empregador e empregado na modalidade CLT? Ou seja, carteira assinada. É preciso alguns requisitos para se configurar e identificar essa relação de trabalho. A subordinação, ou seja, existe um chefe hierárquico que vai dar ordens, demandas para este empregado. A onerosidade, ou seja, esse trabalho é pago por um mesmo valor mensalmente. A pessoalidade, esse trabalho só é realizado por esse indivíduo, não por outra pessoa. E a assiduidade, esse trabalho é realizado constantemente, ou seja, geralmente de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas dentro de uma assiduidade que configura essa relação de trabalho. O que acontece nas relações entre empresa e outra empresa, que são os chamados PJs, ou até mesmo um termo jurídico chamado pejotização. Se uma empresa contrata outra como forma de prestação de serviço, está tudo certo. Agora, se essa empresa contratar uma pessoa jurídica fraudando o real contrato de trabalho, configuraria um contrato de carteira assinada com esses requisitos, subordinação, onerosidade, pessoalidade e assiduidade. O que acontece? É possível reconhecer a fraude no contrato entre as partes. Nesse caso, não seria um contrato de pessoa jurídica com pessoa jurídica, mas sim de uma pessoa jurídica empresa com uma pessoa física. E eu vou explicar por quê. Na terceirização, você contrata uma empresa que cede empregados para se prestar um serviço. Por exemplo, empresas de limpeza ou empresas de segurança. Você contrata a empresa X, quem presta o serviço para você são os empregados dessa empresa X, com uniforme inclusive dessa empresa de segurança, na empresa Y, que foi a contratante. Agora, quando uma empresa contrata uma pessoa que possui empresa registrada, tudo certo, mas essa pessoa, ela se comporta exatamente igual ao empregado, ele cumpre carga horária, ele é subordinado àquela pessoa, só ele realiza esse trabalho. Caso ele falte, ele não coloca outra pessoa no local, e ainda por cima ele é remunerado de forma igual ao fim de cada mês, e a situação ela é idêntica a um contrato CLT, a um contrato carteira assinada. Por isso, pode sim ser configurado fraude, a chamada pejotização, quando uma pessoa jurídica preenche os mesmos requisitos ipsis liter da relação de trabalho CLT. Agora, alguns tribunais já começam a entender que a relação fraudulenta não se dá apenas por parte do empregador, mas também do empregado, porque ao assinar esse contrato terceirizado de prestação de serviço, o empregado não seria vítima do processo, ele também teria consciência que está fazendo algo fraudulento, porque quem também é lesado nesse processo? O INSS e a Receita Federal. Os impostos entre pessoas jurídicas, em tese, são bem menores que os impostos entre pessoa jurídica e pessoa física. Então, se esse contrato fraudulento atingir a Receita e o INSS, parte do que se deve a esses órgãos podem ser cobrados sim da pessoa jurídica, que seria o empregado nessa relação. É um tema bastante complexo, ainda não é unânime justamente pelas reformas na legislação desde 2017. É tema de vários trabalhos acadêmicos, de várias discussões de colegas do sistema judiciário, mas em tese, se for configurada as mesmas características do contrato CLT na figura do PJ, se chama pejotização, ou seja, uma fraude do contrato de trabalho. Do contrário, se for apenas uma prestação de serviço por tempo determinado, por contratação ou por serviço mesmo que seja indeterminado, relativamente terceirizado, ou seja, de uma outra empresa prestando um serviço, é legal. Volto a frisar. Se for configurado que a característica de trabalho seria idêntica a um empregado, nesse caso pode ser considerada fraude e a empresa que contratou nessas condições pode ficar devendo as verbas trabalhistas, 13º, INSS para Previdência, Imposto de Renda, etc, etc, etc. Ficou com alguma dúvida? Tema polêmico, né? Não deixe de mandar a sua sugestão para as nossas redes sociais e também para o nosso canal do YouTube. Até a próxima!